Passar para o vereador Fantinel da tribuna. Na tribuna, vereador Sandro Fantinel. Peço uma parte de imediato, se possível, vereador. Já de imediato, meu líder. Não tive tempo de falar essa semana, então vou ser bem breve aqui, fazer um agradecimento, né? Hoje eu venho aqui elogiar a prefeitura, o executivo, mas especialmente o servidor Clever Eloir dos Santos. Bem rapidinho aqui, o vereador que presente subscreve, expressa seu reconhecimento e apreço por meio desse voto de congratulações ao trabalho desenvolvido por Clever Eloir dos Santos, coordenador da Coordenadoria da Promoção de Igualdade Étnico-Racial da cidade de Caxias do Sul. O Clever acabou ajudando um venezuelano que chegou até nosso gabinete, precisando de documentação para trabalhar, para se manter aqui com tudo em dia no nosso país, né? Veio lá de fora, e aí eu chamei o Clever e de imediato ele não só me ligou, coisa assim, mas como ele veio no nosso gabinete e levou o Geomar lá, que é esse venezuelano, para a prefeitura e acabou resolvendo, encaminhando para os órgãos, para a Polícia Federal, para um mutirão ali que está sendo realizado. Então aqui vai o meu parabéns e é isso que a gente espera do Executivo. Aqui vai meu parabéns para esses servidores que estão fazendo o possível. Muito obrigado. Ok. Senhora Presidente, nobres pares, queridos cidadãos da nossa cidade que nos acompanham. Vamos ver se a gente sai de novo na mídia nacional, gente? Vamos lá. A questão é a seguinte, senhoras e senhores. Na legislação passada, esse que vos fala, esteve aqui nessa tribuna, aliás, desculpa, na minha bancada, fazendo o seguinte discurso: da necessidade extrema da gente retirar as árvores que apresentam perigo na beira das estradas e que também são motivo de causa para os desmoronamentos quando tem muita chuva. Ah, uou! Globo, para tudo que é lado, o cara quer destruir o meio ambiente, o cara não sei o quê. Muito bem, vamos ver se agora vocês têm coragem ou se vocês são covardes para não se manifestar, ok? Um homem morreu a ter o carro que dirigia atingido por uma árvore em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. O caso ocorreu por volta das 17 horas, nesta quinta-feira, dia 19, senhoras e senhores. Não foi ano passado. Nessa quinta-feira, dia 19, na Avenida Rubem Berta, no bairro Horto Florestal. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Civil, o homem dirigia um Prisma quando uma árvore caiu sobre o veículo. O motorista morreu no local. Ele foi identificado como Mauro Perfeito da Silva, 72 anos. O filho da vítima, segundo informações, afirmou que o pai, advogado aposentado, era bastante conhecido na comunidade de Sapucaia do Sul, já tendo sido também vereador. O senhor Mauro Júnior é morador das proximidades e afirmou que as árvores à margem da via são antigas e que outras já haviam caído. E que tinha sido avisado o meio ambiente que tinha que tirar as árvores. Já tinha sido avisado. Também registro outra queda de árvore junto à Estrada Municipal 92, que liga a Vila Cristina a Santa Lúcia do Piauí, conhecida como Estrada Sebastopol. A queda da árvore não causou acidentes com vítima, entretanto atingiu a rede de alta tensão, causando grandes transtornos, e se alguém estivesse passando mal, a ambulância não passava. E aí, gente, é importante que eu faça esse registro aqui. Porque essa fala que eu fiz na outra legislatura sobre o tema, especialmente sobre o risco de árvores na beira da estrada, que foi muito difundida pelo site UOL, pela Globo e outros, né, os grandiosos que falam a verdade, né, com uma conotação totalmente distorcida daquilo que eu tinha apresentado e que gerou uma repercussão muito negativa sobre a minha pessoa. É isso que eles fazem. Agora, eu gostaria de perguntar para esses sites e para essas redes de transmissão, se são vocês, ou se são os senhores que defendem o meio ambiente, que vão indenizar a família desse cidadão que morreu. São vocês? Pois eu desafio vocês a ter coragem de se manifestar e dizer: nós vamos bancar, nós vamos indenizar esse cidadão que morreu, a família dele. Porque vocês são os culpados. Vocês são os culpados. Mas sabe o que vai acontecer, vereadora Andressa? Vai acontecer o que eu disse há poucos dias atrás aqui nessa tribuna. Quando a família entrar na justiça pedindo uma indenização, sabe o que o poder público vai dizer? Não, o proprietário da terra é que tem que pagar. A árvore está dentro da matrícula dele.
É isso que vai acontecer. Por isso que nessa tribuna eu falei para todos os cidadãos que possuem áreas de terra que fazem divisa com estradas. Peçam, façam um documento formal com a SEMA, com a Patrão, ou quem for que seja, pedindo a retirada dessas árvores que correm risco de cair na beira das estradas. O meio ambiente vai negar, vai dizer que não pode tirar. Mas lembrem-se, se aquela árvore cair num temporal e matar alguém, vocês têm o documento que vocês pediram para que fosse retirada a árvore e foi negado. Aquele documento vai fazer com que o poder público tenha que indenizar a vítima, e não vocês. Isso é importante que vocês levem em conta. Tem muita gente que não ficou sabendo dessa informação, pois que fique sabendo dessa vez. Que a árvore em beira de estrada é um risco eminente. Um risco eminente às pessoas que passam, aos veículos que passam, principalmente aquelas que têm problema, que estão com a raiz exposta, que já estão se soltando do solo. Qualquer chuva, qualquer vento vai fazer isso cair. Mas, deixa que caia, né? O importante é preservar o meio ambiente. Se morrer gente não tem problema, gente tem bastante, né? Eu acho que é isso que o meio ambiente leva em conta. O meio ambiente, é o que eu ouço falar, o meio ambiente, o clima, o meio ambiente, o clima. Ora, nós tivemos uma era glacial quando não existia ser humano. Nós tivemos as piores crises climáticas no nosso planeta quando não existia ser humano. Agora somos nós? Somos nós, talvez, sim, culpados pela poluição. Concordo. Agora, a gente tem que ter um ponto de basta. E nós estamos passando o ponto de basta. Como eu já trouxe aqui, o outro dia também, aquele senhor que tem 30 hectares de terra, ocupa só 8 para agricultura, aí deu um temporal, derrubou árvores no meio dos outros 22 hectares, foi honesto, veio pedir para o meio ambiente se ele podia retirar aquelas árvores caídas para fazer madeira para poder fazer um galpão. Não pode, tem que deixar lá apodrecer. Mas quando que é hora de pagar o imposto, ele paga dos 30 hectares, ele não paga dos 8 que ele ocupa. Então, passou a se tornar uma vergonha. A palavra meio ambiente está se tornando uma vergonha, porque estão passando de todos os limites possíveis. Então vamos criar uma nova pandemia, vamos deixar morrer a metade da população humana, que daí o meio ambiente se resgata. Se o importante é só o meio ambiente e não o ser humano. Preservar, eu preservo, meu pai preserva, sempre preservamos. Até porque a água da nascente a gente bebe. Os nossos animais bebem. As nossas árvores produzem frutos, purificam o ar. A gente sempre preservou. Mas não podemos passar do limite, e já passou do limite. Passou do limite. Então esses ambientalistas deveriam se responsabilizar por esses fatos aqui. Esses acontecimentos aqui, Por que nessa hora todo mundo fica em silêncio? Eu não vejo ninguém do meio ambiente se manifestar quando mora alguém embaixo de uma árvore. Eu não vejo ninguém se manifestar, está tudo certo. Fazer o quê? É uma coisa da natureza, né? Pois é. Mas quando a gente sabe, e aqui dentro dessa sala, não vou falar o nome da vereadora porque gera um certo riso, né? Mas eu falei para uma colega vereadora, com todo o respeito, né? Eu disse, vereadora, se eu colocar uma serpente venenosa dentro da sua casa, de propósito, tá? E essa serpente picar a senhora, e a senhora vier a óbito, a culpa é da serpente ou é minha que coloquei a cobra lá? Porque a cobra não fez mais que o serviço dela, o instinto dela. Se eu não tivesse colocado ela lá, não tinha picado ninguém. Então, gente, quando você nega a realidade do risco que essas árvores causam na beira das estradas, você está assumindo o compromisso daquela pessoa que vai vir a óbito. Você é o culpado. Você teria que pagar. Então eu espero que vocês se lembrem, enquanto isso estiver acontecendo e que eu tiver a graça de Deus de estar aqui, eu vou estar lembrando vocês a cada acontecimento como esse que acontecer. Obrigado, senhor presidente.